Um dos itens importantes da matemática financeira é a capitalização simples. Essa capitalização simples faz parte do nosso estudo de matemática comercial desde lá do ensino básico. Vejamos como se trata a capitalização simples. A ideia da capitalização simples é que os juros não são considerados capital, ou seja, não são capitalizados. A ideia que nós temos nos juros compostos, que os juros formados a cada período, eles são capitalizados, são somados ao capital, gerando um novo capital e desse novo capital aplicamos a taxa. Isso não acontece quando se trata de capitalização simples. Os juros calculados são sempre calculados sobre o capital inicial. Vejamos uma situação que exemplifica isso. Tomamos um capital de 1.000, taxa de 10% ao mês e tempo de 3 meses. Numa linha de tempo, podemos evoluir esse capital nesses 3 meses, dentro daquele critério de que os juros não são considerados capital e o que rende juros é apenas o capital inicial, no caso 1.000. Um mês depois da aplicação, nós temos o mesmo capital 1.000 e o rendimento 10% de 1.000. Só que nós não vamos somar o juros 100 com o capital 1.000, ou seja, não vai haver a capitalização daqueles 100 de juros. Portanto, o capital que resulta juros continua sendo o mesmo valor 1.000. Para o segundo mês, nós temos o capital 1.000, temos os juros de 100 resultados formados no primeiro período e mais juros do segundo período, mais 100. Portanto, nós temos um montante de 1.200, mas o que permanece rendendo juros é apenas o capital inicial de 1.000. Para o terceiro período, nós temos o mesmo capital 1.000, os juros de 100 do primeiro mês, de 100 do segundo mês e mais 100 para o terceiro mês. Portanto, nós temos um montante de 1.300. Podemos observar, então, que, nesse caso, o rendimento é proporcional ao tempo. Nós temos no primeiro mês um rendimento de 100, no segundo mês o rendimento de 200 e no terceiro mês o rendimento de 300. Podemos considerar também que a taxa é acumulada de forma proporcional. Ou seja, no final do primeiro mês, os 100 de juros corresponde a 10% do capital inicial. No final do segundo mês, os 200 de juros corresponde a 20% do capital inicial. E no terceiro mês, os 300 de juros resultam em 30% do capital inicial. O que é que caracteriza então a capitalização simples? Os juros são sempre calculados sobre o capital inicial e os rendimentos mensais crescem, formando inclusive uma progressão aritmética com valores iguais a cada período, no caso, períodos mensais. Vamos comparar a acumulação da taxa na forma de capitalização simples e na forma de capitalização composta. Numa situação concreta, tomamos a taxa de 10% ao mês para um tempo de 3 meses. Na capitalização composta, a linha de tempo nos mostra que, para um período de 1 mês, a taxa acumulada vai ser pelo fator 1,10, resultando em 10%. Para um período de 2 meses, a taxa acumulada será dada por 1,10 ao quadrado, resultando em 21%. E para 3 meses, a taxa acumulada será dada pelo fator 1,10 ao cubo, resultando em 33,1%. Na capitalização simples, numa mesma linha de tempo, a evolução da taxa é de forma proporcional ao tempo. Ou seja, para o primeiro período de 1 mês, multiplicamos a taxa por 1 mês, e temos a taxa acumulada de 10%. Para o período de 2 meses, a taxa proporcional ao tempo, 2 meses, 20%. Para o período de 3 meses, a taxa acumulada por 3 meses de forma proporcional, 30%. Podemos observar aí que a taxa no regime composto, para um tempo de 1, 2, 3 meses, é maior do que a acumulação na taxa no regime de capitalização simples. Vejamos alguns exercícios. No regime de juros simples, a taxa de 16% ao ano, em quantos anos um capital aumenta em 80%? Lembrando que no regime de juros simples, a taxa se acumula proporcionalmente ao tempo. Esse cálculo poderia ser feito até mentalmente, mas, no entanto, vamos determinar através da linha de tempo. Nós temos
uma taxa de 16% ao ano que vai se acumulando a um certo período de tempo que resulta numa taxa final de 80%. Portanto, por quanto tempo temos que acumular a taxa de 16% ao mês, ao ano, para resultar em 80%? Temos que, em 5 anos, essa acumulação será realizada. Portanto, 16% ao ano durante 5 anos resulta na acumulação total de 80%. Na letra B, nós temos, no regime de juros simples, um capital aumenta de 120% em 5 anos. Qual a taxa de juros anual? Também, numa linha de tempo, nós temos que a taxa total é de 120%, e essa acumulação é feita em 5 anos. Portanto, em 5 anos nós temos 120%. Qual é a taxa anual? A taxa anual é aquela que, acumulada por 5 períodos anuais, resulta em 120%. Portanto, 5 vezes I igual a 120, e nós temos a taxa anual de 24% ao ano. Vejamos as relações entre capital, taxa e tempo, no regime de capitalização simples. A taxa acumulada é de forma proporcional. A taxa acumulada é o produto da taxa pelo tempo. Numa linha de tempo, vamos representar o capital inicial, que está na data 0, o montante, que está na data T, e, entre o capital e o montante, o acréscimo percentual dado pelo produto I vezes T. Numa proporção, portanto, temos que para cada 100 unidades de capital inicial, nós temos um montante final de 100 mais IT. Podemos montar uma proporção. Capital está para 100, o rendimento, juros, está para o percentual acumulado I vezes T, e o montante está para o percentual 100 mais IT. Essa proporção estabelece a relação entre capital, juros e montante, taxa e tempo. Todas as fórmulas que envolvem problemas de capitalização simples resultam dessa proporção. É mais razoável montar essa proporção diante de um problema, introduzir os dados e de lá tirar aquilo que foi pedido, do que memorizar as fórmulas que são decorrentes dessa proporção. É melhor memorizar a fonte das fórmulas do que as fórmulas.